Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, neste sábado, dia 5, colocamos-nos nas mãos de Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. Como é bom podermos nos dirigir a Nossa Senhora, medianeira nossa, junto ao seu Filho Jesus, apresentando as nossas intenções, nossos pedidos, nossos agradecimentos. Sempre temos muito a falar com a nossa Mãe dos Céus. Nós celebramos hoje também o ofício da memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Ele fundou muitas comunidades cristãs, construiu numerosos mosteiros, é considerado o apóstolo da Alemanha. Que seu zelo missionário nos encoraje a sermos fiéis seguidores de Jesus. Como é importante seguir Jesus. O testemunho dos santos todos nos encaminham para este segmento, para que sejamos discípulos missionários de nosso Senhor. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de aparecer e andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos coloca diante de uma reflexão que deve tocar muito o nosso coração, porque tudo aquilo que nós ouvimos depende da generosidade de cada um de nós. Nem sempre doar é fácil. Dependerá do grau de generosidade que você tem em seu coração, dependerá do conhecimento que você tem para poder doar a alguém, ao outro, um pouco daquilo que tem. Sobretudo ao templo, sobretudo à igreja. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus estava no interior do templo e ele estava diante do cofre das esmolas. O que Jesus estava fazendo ali? Primeiramente, dando um grande ensinamento aos discípulos,
falando para que eles tomem cuidado com os doutores da lei, para que não sejam como eles, porque são falsos, hipócritas, fingem rezar pelo outro, gostam apenas de se aparecer, de ocupar os primeiros lugares. Isto diz Jesus acerca dos doutores da lei. E por muitas e muitas vezes nós ouvimos Jesus dizer que eles são hipócritas, sepulcros caiados, que por fora estão bem, mas por dentro são podres. É preciso que tomemos cuidado com isto. Não precisamos simplesmente ter uma bela aparência, andar muito bem vestidos, mas por dentro nós não temos nada. É um vazio, é uma podridão, como diz Jesus. E ali, sentado de frente ao cofre das esmolas, Jesus observava as pessoas que passavam por ali, dando as suas esmolas. Ele inicia dizendo que muitos ricos vinham e depositavam grandes quantias. Grandes quantias eles depositavam no cofre do templo. E cita o exemplo de uma pobre viúva que deu apenas 2 moedinhas, que certamente, como diz o Evangelho, não valiam quase nada, quase nada. Jesus então chama os discípulos, chama a atenção dos discípulos para que olhem para aquela viúva. Aquele gesto tocou profundamente Jesus e ele se sentiu na obrigação ou no direito de mostrar esta realidade aos discípulos, como também hoje mostra a cada um de nós. Ele diz que aquela pobre viúva deu muito mais do que as grandes quantidades que os ricos deram. Como assim? E ele nos responde: todos deram do que tinham de sobra. De sobra. Enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Talvez aquela viúva, nós sabemos que as viúvas, no tempo de Jesus, eram excluídas. Talvez aquela mulher pudesse ter guardado uma moeda para sua sobrevivência, para talvez comprar comida, porque, sendo excluída, não tinha nada nem ninguém por ela. Mas ela deu tudo o que tinha. E às vezes, como vai dizer Jesus, outros dão daquilo que sobra. Dar do que sobra, claro que é um gesto de doação, mas não implica em uma doação daquilo que você tem e que talvez viesse a fazer falta. Por isso nós precisamos compreender este gesto. Aquela viúva ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Daí nós perguntamos: em que consiste a pobreza? O que consiste a pobreza? A pobreza não consiste em não ter, mas na capacidade de doar-se a Deus e aos irmãos. Aquela mulher teve a capacidade de doar-se plenamente a Deus e aos irmãos, sem ganâncias, nem egoísmos. Às vezes somos tão gananciosos, somos tão egoístas, quanto mais queremos ter. Isso são atitudes, às vezes, contrárias àquilo que o Senhor nos ensina. Nós queremos hoje ainda rezar pelos viúvos e viúvas. Sabemos que hoje, sobretudo na nossa cultura, os viúvos e as viúvas têm o seu apoio. No tempo de Jesus, não. Mas nós rezamos mesmo assim pelos viúvos e viúvas para que se alegrem com o bem que já fizeram e sintam a presença confortadora do Senhor nos momentos de solidão.
porque gera solidão. E nós queremos aprender com isto, este gesto bonito de poder doar daquilo que temos, não daquilo que nos sobra, porque este é o ensinamento de Jesus. Que Maria, serva humilde, que é a nossa medianeira, interceda por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, Espírito Santo. Amém. E sejam felizes.